Boa noite, é bom estar com vocês e eu creio que Deus tem um propósito na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, nesta quinta-feira, e certamente vai derramar a graça, o poder dele sobre você. Então fique conosco até o final desse culto e receba aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Nós vamos nesse momento ouvir alguns cânticos que Deus certamente falará ao seu coração. Em seguida, nós vamos entender, vamos estudar a palavra de Deus em Neemias capítulo 6. Então fique conosco até o final, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Chuvas de bênção teremos, sem a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênção do céu, chuvas de bênção do céu, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, linda com paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus não terão, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, manda-nos já ao Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Amém. Junto ao coração de Deus há um lugar de paz, não entra ali tristeza e dor, e em tentação falas. Jesus em quem confio, é para mim o seu caminho sempre abertos ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz, e nasce boa e salutar nos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor, e toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração atende, seus venares teus, com Cristo estando juntos ao coração de Deus. Amém. Bendito Deus eterno Pai, glorificamos o teu santo nome. Ó nosso Deus, nós te agradecemos pelas vitórias que nós temos alcançado Amém, Jesus. nesses dias tão dolorosos, nesses dias de epidemia. Mas o povo de Deus está de joelho no chão, orando para que não sejamos contaminados por esse vírus tão terrível. A tua igreja está de pé. Nós te agradecemos, Senhor, pelos teus filhos.
Nós te agradecemos pelo pastor da tua igreja. Nós te agradecemos pelos hinos que vamos cantar. Não para a glória do homem, mas para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom estar com os irmãos nesse momento de culto. Hoje foi um dia muito especial que mais eu e o irmão Rufino, o presbítero Rufino, fizemos o louvor. Que Deus possa abençoar você com esses cânticos e com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olá, meus amados. Estamos aqui então para ouvir a palavra do Senhor, para entender o que Deus tem para cada um de nós. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 6. Vamos ler o início desse capítulo e certamente ele falará profundamente no seu coração, na sua vida. Então vamos ao texto bíblico. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e entremo-nos nas aldeias do vale de Onom. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me vieram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se afetuará agora, pois o Deus fortalece as minhas mãos. Que Deus abençoe essa palavra lida em nossa vida, em nosso coração, no nome gracioso de Cristo Jesus. Se nós observarmos todo o contexto anterior, onde nós já ouvimos e falamos e estudamos essa palavra, nós vimos a grandiosa mão de Deus sobre a vida de Neemias. Lá no início, nós aprendemos que Neemias recebeu uma notícia que não foi agradável ao seu coração. A notícia foi que ele perguntou como estava a sua cidade, como estava Jerusalém. E a resposta foi: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E isso trouxe então uma grande angústia para Neemias, porque era a sua cidade, era a cidade dos seus pais, era o lugar onde ele tinha experimentado a glória, a bênção de Deus. E onde ele tinha experimentado a presença de Deus na sua vida, ele percebe-se que tudo aquilo estava em ruínas, estava em tristeza. O que me chama a atenção também é que Neemias, ele vai ter um encontro com Deus. E ele percebe que toda a circunstância, a situação que Jerusalém, que o povo de Israel estava passando, era porque eles tinham abandonado a Deus. Eles tinham buscado deuses estranhos para si. Eles tinham buscado outros caminhos e tinham esquecido de Deus. E com isso, o cativeiro vieram sobre eles. A opressão do inimigo veio sobre eles porque eles rejeitaram a presença de Deus. Meus amados, isso não é diferente comigo e com você. Quando nós rejeitamos a presença de Deus, certamente o inimigo se apodera de nós. Porque nós perdemos essa proteção. É como se nós deixássemos e falássemos para Deus: olha Deus, eu não necessito mais de Ti.
não preciso mais de você. E certamente essas consequências vêm sobre as nossas vidas. E o inimigo apodera de nós e começa a tomar decisões sobre as nossas vidas. E o inimigo então começa a fazer as suas artimanhas sobre nós. Nós perdemos a essência de Deus em nossa vida. Mas nunca é tarde para um recomeço, nunca é tarde para um renovar, nunca é tarde para um momento novamente de comunhão com o nosso grandioso Deus. E Neemias, então, ele coloca em oração, ele recorda as palavras do Senhor quando ele fala sobre Moisés, que se eles abandonassem a Deus, a mão do Senhor sairia sobre eles, entregaria eles aos inimigos. Mas se eles voltassem para Deus, a mão do Senhor voltaria para eles novamente e restauraria toda a sua terra, restauraria todo o seu povo, restauraria todo o seu rebanho e toda a vida daquele povo e traria eles novamente para a terra da promessa. E Neemias, ele era copeiro do rei, capítulo 1, versículos final diz isso. Nesse momento ele era, então, copeiro do rei. Ele vai ao rei e os versículos seguintes, capítulo seguinte vai dizer isso, que ele estava um pouco triste. O rei pergunta, olha, o que acontece com você? E Neemias declara, como posso eu ficar alegre? Como eu posso ficar eu contente se a casa dos meus pais estão em ruínas, os muros estão quebrados, as portas estão derrubadas, o inimigo entra quando ele quer, então o meu povo se encontra em opróbrio, o meu povo se encontra em dificuldades, eles são saqueados a qualquer momento. E se entristeceu então Neemias. E na conversa, estou conjecturando aqui, na conversa entre Neemias e o rei diz, olha, o que você quer que eu faça? E Neemias diz o seguinte, olha, se você puder me dar autorização para que eu volte a Jerusalém e reconstrua os muros e faça novas portas ali. O rei então perguntou quanto tempo isso vai se dar. E Neemias deu um determinado tempo para que isso acontecesse e falou para o rei. O rei permitiu que ele fosse. Neemias, na sua sabedoria, ele pede cartas para conseguir madeira, conseguir pedra, para conseguir trabalhadores. E ele então volta para Jerusalém, para a construção daqueles muros e também daquela porta ali. E o rei enviou soldados com ele. Uma certa noite, Neemias ele vai dar uma olhada como está. Ele vai observar como está ali. E ele exatamente entre os versículos 11 até o versículo 20, então ele percebe que realmente os muros estão totalmente em ruína. Chega um momento que ele não consegue nem atravessar, porque tamanhas pedras estão no meio do caminho, e a estrada não tinha como ele chegar até lá. Ele volta, e ele vai começar então tudo aquilo para ser reconstruído. Nós entendemos, até nesse momento, que Deus, ele quer reedificar os nossos muros. Se os nossos muros estão em ruínas, Deus quer reedificá-los. Deus quer auxiliar você, que Deus quer então dar momentos para a sua vida para que você possa voltar para Deus, olhar para Ele e trazer a reedificação de tudo aquilo que foi perdido, que foi roubado, que foi deixado para trás. É o momento de nós voltarmos para o nosso Deus e continuarmos então na sua presença, no gracioso nome de Cristo Jesus. O capítulo 6, que é exatamente o que nós lemos, ele me chama a atenção em duas coisas, as quais quero compartilhar com você. Duas coisas me chamam a atenção aqui. E o verso 1, ele diz assim, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Se observarmos aqui, nesse momento, Neemias já tinha reconstruído todos os muros. Que não havia, ele usa a expressão brecha, que não havia brecha alguma. Nós entendemos aqui que Neemias, todo aquele muro que tinha suas fendas, que havia sido quebrado, derrubados, então ele preencheu todos aqueles buracos que tinha, com novas pedras, com betumen, e preparou aquele momento para que o inimigo algum pudesse entrar ali dentro. Então Neemias fez toda a reconstrução dos muros ali. Então não tinha mais como o inimigo atacá-los através dos muros. Então daí então uma expressão que eu posso chamar a você a perceber. Na nossa vida, nós não podemos deixar brecha alguma. Mas todas as brechas, todas as fendas que há, nós precisamos reconsertá-las, precisamos reedificá-las ali. Se lembrarmos de um dique,
O que é um dique? O dique é um lugar que você faz como se fosse uma represa, e você então represa aquela água. Se de repente houver uma fendazinha pequena ali, e houver uma rachadura, e aquela água começar a sair mesmo de pouquinho, ela vai estar aumentando, 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 e vai quebrar toda aquela barreira que tinha aquela contenção de água. E não haverá mais uma proteção mais ali. Não é diferente em nossa vida. Se houver uma circunstância, se houver uma fenda que às vezes impede todo o agir de Deus na sua vida, se você não fechá-la por completo, vai chegar um momento que o inimigo vai ter autoridade e vai entrar por ela e vai então derrubar toda a proteção de Deus na sua vida, porque algo foi deixado para trás, algo não foi fechado por completo. Então eu convido então você nessa noite a olhar para a sua vida, olhar para você, e entender que Deus quer fechar todas as fendas que estão abertas na sua vida. Ele quer cuidar de você por completo. Ele quer fazer uma mudança no seu ser, uma mudança na sua vida por completo e não pela metade. Mas Ele quer completar toda a obra dele na sua vida. Mas nós precisamos deixar que Deus faça isso em nossa vida. Nós já vimos que todos os milagres de Cristo Jesus, sempre quando ele ia conversar com alguém, ele perguntava: o que você quer que eu faça por você? A pessoa então declarava o que queria que Jesus Cristo fizesse na sua vida. E não é diferente. Você precisa pedir a proteção de Deus, pedir que Jesus Cristo venha fechar tudo aquilo que dá uma certa legalidade para o inimigo entrar. Certamente Deus fechará e você será abençoado, será abençoada em nome de Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu posso observar nesse texto é que Neemias ele declara que já tinha fechado todas os muros, mas tinha posto os portais, mas não tinha feito a porta ainda. Então não tinha feito toda a obra por completo. E ele sabe disso. É interessante, é importante você então ver isso na sua vida. Que se você fechou algumas coisas, se você resolveu algumas questões na sua vida, se você já fechou algumas portas, se algumas coisas já estão resolvidas, e você precisa olhar para trás e ver se não há alguma coisa que ainda precisa ser então finalizada. Porque algumas coisas em nossas vidas, às vezes, nós precisamos fazer por etapas. Você conclui essa parte, conclui aquela, mas não pode esquecer das outras partes que necessitam ser concluídas. Então, Neemias já tinha fechado os muros, construído os muros, tinha posto os murais das portas de entrada de Jerusalém, mas ainda não tinha posto as portas ainda. E foi exatamente nesse momento que o inimigo começa então a assolá-lo. Então levanta-se então algumas pessoas, como Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio, e começam então a arrumar uma forma de tentar impedir para que esses muros sejam, para que as portas sejam então edificadas. Os muros tinham edificados, mas as portas ainda não. É como se deixasse uma abertura para que o inimigo pudesse entrar e poder então assolar aquela cidade tão devastada que foi anteriormente, que era Jerusalém. E ele então diz para que Neemias vá até ele. Mas Neemias, na sua sabedoria, ele percebe que aquilo era uma cilada do inimigo. Nós precisamos perceber quando o inimigo nos convida para alguma coisa, para um banquete, para uma reunião, para uma conversa, porque muitas vezes o inimigo está preparando uma cilada para pegar você. E quando você percebe isso, você então vai ter sabedoria de tomar decisões e posições as quais não vão afetar a sua intimidade e comunhão com Deus, e muito menos deixar o inimigo pegar você de surpresa. E Neemias diz o seguinte: olha, como eu posso ir até você se estamos trabalhando? Se eu sair daqui, então as obras vão parar. Eu tenho uma obra a ser concluída, uma obra a ser feita, então não vou parar de forma alguma. Então não é o momento de eu sair daqui. O texto fala que ele mandou 1, 2, 3, 4 vezes. E Neemias sempre deu a mesma resposta. Na 5ª vez, o texto fala que Sambalat enviou um dos seus servos. E segundo o texto bíblico, entre os versículos 5 em diante, dá a entender que há uma espécie de ameaça para Neemias ali. Diz o seguinte: olha, bem sabemos, ele diz no seu teor da carta, bem sabemos que o que você faz, a reedificação desses muros, a preparação dessas portas, a preparação de uma nova Jerusalém aqui, reedificando os muros para que ela venha ficar confortável e separada. Bem sabemos que você almeja ser rei dessa cidade e que você tem dito aos profetas para proclamar você como tal, como rei. E Neemias diz o seguinte: olha, você bem sabe que isso não é verdade. Essa conversa não é verdadeira.
Nós bem sabemos que você está inventando essa mentira. Isso vem do seu coração, isso vem de você. É interessante como Neemias, ele encara o inimigo aqui. Deus deu sabedoria para ele e disse, olha, isso não é verdade, você sabe disso, isso vem do seu coração e da sua vida. Porque o que foi posto no meu coração, que foi me autorizado é reedificar os muros e as portas, depois eu voltarei para o rei. O inimigo ele começa a colocar algumas coisas nas nossas vidas quando você começa a fazer o certo. E quando ele vê que você está quase concluindo a obra na sua vida, ele começa a achar uma brechinha para tentar então desmotivar você. E são nos dias finais que você não pode fechar a guarda, abaixar a guarda. São nos momentos finais que você precisa então concluir por completo tudo aquilo que foi ordenado para você fazer. Você não pode ser pego despercebido, mas tem que estar sempre alerta, sempre atento para todos os momentos que o inimigo tenta lançar sobre você. Não devemos esquecer de fechar todas as portas, de fechar aquilo que o inimigo tem possa entrar na sua vida. O texto fala então que no início, que todas as brechas dos muros, as fendas foram fechadas. E Neemias fez por completo aquilo lá. Não havia mais nenhum muro quebrado, mas todos eles estavam prontos. Não havia nenhuma fenda mais nos muros para que o inimigo pudesse passar. Mas Neemias sabia que as portas ainda não estavam prontas e que ele tinha que concluir tudo aquilo na cidade de Jerusalém. A sua tarefa ainda não tinha concluída. Ele tinha que fechar, então, a sua conclusão da sua tarefa, que não era somente os muros, mas também as portas ali. Assim também, meus amados, eu percebo que na nossa vida, nós precisamos fechar todas as etapas em nossa vida, por completo. Seja ela na sua família, se há algo na sua vida familiar que não foi completa, você precisa voltar atrás e fechar tudo aquilo que precisa ser fechado. Não deixar que o inimigo venha ter oportunidades de alguma forma estragar o bem-estar na sua família. O seu trabalho no dia a dia, se você não fechou tudo ele por completo, você tem que fechar o seu trabalho por completo. A sua obra, aquilo que Deus pôs no seu coração, na sua vida como igreja do Senhor, como ministro, como ministra, como servo do Senhor, como membro de uma igreja. O que Deus pôs na sua vida você não pode deixar a desejar, mas você tem que fazer tudo por completo. Neemias entendia que ele não tinha terminado a obra e precisaria completá-la. Assim como também você precisa perceber o que Deus pôs nas suas mãos para que você venha completar toda a boa obra de Deus aonde Ele colocou você. Meus amados, olhem para Neemias, um servo do Senhor, que recebeu um chamado, um propósito e foi até o fim. Então são dias que nós precisamos olhar para o nosso Deus e finalizar todas as tarefas as quais Ele tem posto diante de nós. Porque nós cremos um Deus que sempre está à frente de cada um de nós e sempre vai derramar a sua graça, a sua presença sobre mim e sobre você. Eu quero orar pela sua vida e que Deus te abençoe nessa noite de hoje em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero apresentar toda a vida, todo aquele que nos ouve nessa noite e venha derramar a tua presença sobre eles aqui agora. Os guarde, os proteja, que de forma alguma o inimigo venha entrar sobre as suas vidas, ó Pai, mas que cada um deles venha entender e compreender o chamado de Deus para as suas vidas e venha completar toda a obra de Deus, seja na sua vida familiar, seja no seu trabalho, seja na igreja, ou onde quer que Deus tenha os colocado, para que venha a ser concluído a obra do Senhor nas suas vidas, ó Pai. Eu oro e os abençoo aqui agora, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até o final. E na próxima quinta estamos novamente aqui nesse canal do YouTube para trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.